né? Mas tem muitos ganhos, né? O Grow é uma experiência para nós, assim, a gente aprende todo dia, a gente sai, a gente sempre reflete o quanto eles nos ensinam, né? Que a gente tá ali passando algum conteúdo para eles, a gente estuda um monte para isso, porém a gente aprende muito. Então é uma troca, existe uma troca muito grande. E sim, nós fizemos reunião com os pais, mas antes disso, né? O que nós fizemos para divulgar? A gente viu que estava falando sobre isso antes. A gente fez panfleto, não gastamos muito, fizemos alguns panfletos, contratamos alguém para distribuir. Não fizemos essa coisa nas escolas que tu sugere, a gente optou aqui por não fazer. Mas a gente foi atrás de rádio, espaços gratuitos, assim, para divulgar, né? Nós fizemos divulgação na rádio, fomos num programa um dia ao vivo para falar sobre o Grow, nós três. Nós fizemos a panfletagem na rua, nas escolas, nós começamos a instigar o pessoal num trabalho no Facebook, no Instagram, criando assim uma certa surpresa, curiosidade para o pessoal. E até a gente planejou fazer um tempo, e aí a procura começou a ser grande, o interesse do pessoal, então a gente chegou a antecipar o que a gente tinha se proposto, devido à demanda e o interesse. E daí a gente fez aquela lista no WhatsApp, lembra que a gente fez uma lista, só um grupo, aqueles grupos que só os administradores falam, né? Nós criamos esse grupo para quem tivesse interesse que entrasse naquele grupo. Aquele grupo bombou, lembra? Lembro que tu até comentou sobre isso, e nem nós esperávamos que ia ter tanta gente interessada especificamente, porque a gente não queria ficar falando nas redes sociais, fica muito pulverizado, né? Daí a gente queria falar com as pessoas que realmente tinham interesse. Daí a gente criou esse grupo, mesmo assim continuamos falando nas mídias abertas, claro, mas daí nesse grupo eu lembro que tinha uns 80 pessoas, sim, não lembro exatamente o número, mas era bastante gente para o tamanho da nossa cidade, né? E aí a gente fez um convite, a gente fez uma palestra, que é uma das tuas sugestões também. A gente fez uma palestra convidando os pais interessados no projeto. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção também foi que foram umas 30 pessoas, mais ou menos. Umas 30 famílias, assim. Uma ou outra família foi pai e mãe, mas eram mais ou menos 30 pessoas, né? Isso. E dessas 30 pessoas, lembra na época, foi uns 90% que matricularam os filhos. Então, a gente falou né, a gente falou tudo aquilo, até a gente fez um vídeo teu, incluímos a nossa apresentação lá no dia. A gente apresentou o Grow, a gente falou com muita emoção, né, porque a gente é coach, a gente ama o que faz. A Renata é maravilhosa no que faz também com as crianças. Então, foi uma apresentação com muita emoção, assim, foi isso. Acredito que as pessoas que têm um pouco mais de clareza em relação a essa importância da inteligência emocional não tem muita dificuldade, tá? No início, quando a gente conversava, fazia muitas reuniões, eu, o Rodrigo e a Renata, né? Nós pensávamos que poderia demorar, que poderia ser difícil de convencer as pessoas. Ter uma resistência das pessoas, porque, por exemplo, aqui para nós é uma novidade isso. Que é uma cidade pequena, a gente tem 60 e poucos mil habitantes. E foi uma adesão, assim, ó, quase de 100% das pessoas. Acho que quem não matriculou porque tinha criança pequena, que não tinha idade, e uma outra pessoa que não quis matricular esse ano vai matricular ano que vem, sabe? Então, foi praticamente 100% de adesão na reunião. Hoje nós temos 30 alunos divididos em 4 turmas. 29 porque uma saiu porque vai mudar de cidade. Mas então são praticamente... Uma ação que vocês fizeram, né, de divulgar uma ação, não, várias ações em conjunto, mas foi uma tentativa de fechar a turma, e já nessa primeira tentativa vocês já conseguiram aí... Foi na primeira, a gente só fez uma palestra, mas a gente fez esse conjunto de coisas, né? A gente mandou pelo WhatsApp, a gente fez esse grupo do WhatsApp, a gente fez Facebook, Instagram, fez os panfletos, e a gente também saiu numa revista que tem na cidade, enfim... coisas, né? A gente usou as mídias que nós tínhamos disponíveis aqui. Uma das coisas que a gente pensou, por exemplo, daí como a gente aqui trabalha numa equipe, um ato simples que a gente fez de fazer o uniforme, deu uma seriedade, assim, e o pessoal comprou mesmo a ideia, entrou junto com a gente, foi bem legal isso. A resposta né, gente? Vocês têm eu até ia falar mais pra frente, mas vou falar já. Por exemplo, se vocês vão numa loja, querem comprar um creme para o rosto, e a vendedora oferece para vocês um creme caseiro lá, que ela faz nos fundos da casa dela, que você já imagina aquela situação de onde ela faz aquele creme, né?
ou não, ou até algo que você já conhece, a moça, ela é limpinha. Então, tem aquele creme, você vai passar no seu rosto, né? Vai envolver o seu rosto. Ou tem um creme de uma marca conhecida, com um rótulo bonito, com um perfume legal, com uma apresentação bonita. Qual que você compra para comprometer a sua aparência? Não adianta. Isso, gente. Usa a marca. A marca foi justamente para ser uma alavanca, né? Sim. E as crianças falam no Grow. Tem criança, uma coisa que nos surpreende também, tem criança pedindo para continuar o Grow, né? A gente também já sinalizou isso. E os pais é mais normal que os pais queiram que eles continuem, né? Mas a criança em si, elas querem. Tem crianças que pedem, tá, vai ter Grow ano que vem, né? Por quê? Porque a gente já tá... algumas turmas nós começamos bem no início, depois demorou um pouquinho para conseguir continuar, para começar as 2 outras turmas. Então tem duas turmas que já estão quase no final. Daí querem saber se vai ter continuidade. Nós optamos por, já desde a apresentação, para mostrar para os pais qual era a proposta, né? Nós já apresentamos o projeto completo, com todos os módulos. Então, é isso que a gente tem feito, que vai durar agora até finalzinho de... eu acho que início de dezembro termina a última turma. E como a gente é coach, Rosana, a gente entendeu e comprou muito a tua ideia no sentido de construção de hábito, né? A importância de desenvolver o projeto completo. Existe a possibilidade de fazer módulos, fazer menos tempo. Ok, a gente entende isso, mas é incomparável, eu acredito, na minha opinião, pelo menos, né? O tempo, esse tempo é tão necessário para a construção de hábitos, a gente sabe que é assim para os adultos, né? Então, para crianças nem se fala. Então, acredito verdadeiramente na importância do projeto a longo prazo, tá? Isso é uma das coisas, quando eu falo no Grow, que eu encho a boca para dizer o quanto é importante ele ser a longo prazo, por causa da construção de hábitos, que ela leva tempo, né? Dependendo da complexidade do hábito, né? Enfim. Então, isso é uma das coisas bem positivas, assim, no projeto, ele ser a longo prazo. E as pessoas... uma coisa que eu quero dizer, assim, para quem... né, talvez tenha dúvida em relação a preço, quanto cobrar. A gente fez várias reuniões, a gente discutiu isso várias vezes. E quando a gente definiu pelo preço, eu não lembro, assim, talvez tenha uma pessoa, mas ninguém... Pronto, já tirei ali o microfone da amiga. Vai, pode continuar. Ninguém reclamou do valor, né? Porque entenderam do preço, né? Porque entenderam o valor da entrega. Os pais compreenderam isso, sabe? Então, não teve uma objeção de valor. Eu não lembro, talvez tenha tido alguém falou para Renato, mas eu não lembro de ter uma objeção de valor. Não teve. E nós não cobramos um valor tão baixo assim para ser numa cidade pequena como a nossa. Inclusive, temos irmãos, temos assim, irmãos, né? Ou seja, tem mais de um filho no projeto. Gasto em dobro, né? E a gente trabalha com uma questão de desconto, porque as escolas particulares trabalham assim aqui, a gente dá um desconto, mas é pequeno, mas não é uma objeção, a não ser quando é a idade, né? A única objeção, eu quero com menos de 7 anos. A gente não... tem muita demanda para os pequenininhos, porque daí tem um irmão que aí também lá naquele negócio e não pode ir, porque é só o irmão mais velho que pode, sabe? Então, ou que vai colocar o outro filho no outro projeto. A devolutiva dos pais, como é que foi, Carol? Pois é, nós fizemos essa reunião antes do final do projeto, né? Nós fizemos a ideia de fazer essa reunião foi de fazer um alinhamento, de entender, como é que tá indo até aqui? Por que nós fizemos essa reunião? Para ter esse alinhamento e também, caso eles tenham alguma sugestão para dar, a gente ainda tenha tempo hábil para mudar alguma coisa, se fosse necessário, né? Essa foi a ideia. E a gente também se surpreendeu pela segunda vez, porque foi praticamente todos os pais na reunião, né? A gente tem várias ocupações, pessoas que trabalham, enfim, né? Deram jeito, organizaram, priorizaram na sua agenda participar da reunião do Grow. Então, a gente não fez um feedback individualizado, obviamente, né? Fizemos só um feedback geral, de forma geral, e fizemos uma pesquisa. Entregamos uma pesquisa, porque sempre tem a pessoa que não fala, né? Ou que fala um pouco, ou que vai meio na onda dos outros. Nós fizemos uma pesquisa escrita e todos responderam. Então, a gente tabulou essa pesquisa e hoje a gente tem esse feedback, que a maioria quer a continuidade do Grow para os filhos atuais, para os filhos que estão hoje. Dos pilares que eles percebem que estão sendo desenvolvidos nos filhos, eles já percebem as mudanças. Alguns feedback, bem pouco feedback, assim, a grande maioria
elogiando o projeto, percebendo mudanças nos filhos, e lá a gente reforçou os pilares, né? Nessa reunião a gente aproveitou, porque teve pais que não estavam, ou que, né, veio o pai que tinha vindo a mãe, enfim, a gente reforçou todos os pilares do Grow e as informações, as coisas que a gente faz, por que é em grupo, né? Explicamos tudo de novo de uma outra forma um pouco mais objetiva. E a gente só teve feedback, gente nos agradecendo, teve depoimento de pai lá na frente de todo mundo, emocionado do quanto o filho evoluiu, do quanto o filho amadureceu, o quanto o filho percebe, né? Porque o processo de mudança, ele pode ser mais longo, mas só o fato de tu se perceber, de tu gerar autoconhecimento numa criança, isso é incrível, né? Então, os pais percebem isso, de ter mais autorresponsabilidade, de ter mais autonomia, sabe? De não ficar reclamando tanto. Tem uma turma que a gente está lá na fase do reclamômetro, então, de eles adorarem as ferramentas. E uma coisa que a gente reforçou lá nessa reunião foi que tudo que a gente trabalha dentro do Grow são coisas que os pais já estão trabalhando em casa. Né? Então, tem coisas que não são novas para as crianças. E é esse o interessante, porque é uma outra pessoa falando sobre coisas que são trabalhadas em casa. Né? E muitas vezes as crianças trazem os ensinamentos dos pais para o Grow e trocam no grupo. Né? A gente vê direto criança falando assim, mas o meu pai diz tal coisa, cara. Tu pode entender que, mas eles querem o nosso bem. Eles se ajudando, sabe? É lindo, assim. A gente é apaixonado por isso já. É uma das coisas que foi bem interessante como feedback de poder ter um projeto que estabeleça uma segurança para eles poder falar sobre as emoções diferente de outros lugares. Né? O espaço que eles têm para isso, né? O quanto está sendo importante para eles, sabe? Vários feedbacks a gente já teve das crianças. Um dia a gente pegou um feedback escrito. Acho que não te mandei foto, vou te mandar. Falando assim, o quanto o Grow é importante, o quanto eles amam o Grow. Numa das ferramentas que tem o coração, para eles botarem as pessoas importantes no coração, a gente está dentro do coração deles, sabe? Olha, que bacana! É lindo de morrer, nossa senhora. Parabéns! Tá lá, tia Carol, tia Rodrigo, tia Renata. Na maioria dos corações, sabe? Então isso não tem preço. Nós fomos num treinamento esses dias em Canoas e por acaso a gente encontrou uma aluna. E aí tem aquela coisa que vem faceira, nos abraçar, sabe? Uma aluna do Grow, tava no shopping lá, e veio correndo nos dar um abraço, assim, tipo, sabe? Nossa, isso é bem legal. Não é bom você ter alguém que te escute, não te julgue, né? Que faça rapport, que esteja ali para te apoiar, para te conduzir de uma forma assim, tá impondo nada. Poxa, quem não quer alguém assim do lado, não é? Exatamente. É bem isso, assim, a gente entende que o Grow é um suporte, né? A gente fala muito para as famílias isso. Isso foi uma das coisas que a gente reforçou nessa última reunião, que nós fazemos parte desse ciclo de influência, né? Nós estamos dentro do ciclo de influência. Nós somos os determinantes. Não necessariamente. Nós somos parte. Tem a escola, tem a família, tem os avós, tem várias coisas. Tem os outros cursos, né? Nós temos um público aqui que as crianças são extremamente competitivas, a maioria, e elas estão em várias atividades extras. Né? Então, nós somos uma a mais. E muitos pais relatam que no dia do Grow não precisa forçar. Ficar forçando, tipo, para ir para aula, sabe? Vamos que hoje tem Grow, não. Já é o dia do Grow. Já troca de roupa. Vários nos dizem isso, tipo, isso é surpreendente, né? Gente, fico muito, muito feliz aí com o feedback de vocês. É uma realização ver vocês aplicando o Grow. É a turma que mais está com a camisa vestida mesmo, que até... Literalmente, né? Eu queria dizer assim que a gente realmente fica muito feliz porque isso foi uma grande oportunidade que veio de encontro